contextualizar também para a gente. Essa mesa foi criada no contexto do conflito da Isidora, das ocupações Rosa Leão, Vitória e Esperança. É uma mesa criada a partir de um decreto do Pimentel, decreto 203, de 1º de julho desse ano. Uma mesa que tem essa atribuição de mediar conflitos no Estado, sobretudo conflitos fundiários, urbanos e rurais. Assim. E é um absurdo muito grande, porque, para vocês terem ideia, quem preside a mesa de negociação hoje é a Coab. Então, veja bem, o governo do Estado colocando a condução do maior desastre ambiental, como o André colocou, da história do país, pelo menos no tocante à mineração, sem dúvida nenhuma, a cargo de uma mesa que é presidida pelo Klaus, né, uma figura, enfim, já conhecida aí, né, para quem está na luta das ocupações, uma figura, né, que dirigiu a Urbel durante muitos anos, e a Coab, que é uma instituição de provimento habitacional que não tem experiência, que não tem aptidão técnica e nem competência nenhuma para conduzir esse processo. Então, diante disso, e além do risco maior, né, de situar esse desastre, né, no âmbito dessa mesa, é inclusive esvaziar, né, a ação do Ministério Público, tanto o Ministério Público Estadual quanto o Ministério Público Federal, né, que já estão tomando ações conjuntas, tanto de instaurar inquérito civil, inquérito criminal, como recomendações e também o ajuizamento de ações civis públicas, né, que já foram ajuizadas, mas também o Ministério Público do Trabalho, né, que hoje estava marcado para poder, amanhã, para poder firmar um termo de ajustamento de conduta com a Samarco para ter estabilidade para os trabalhadores. Então, imagine, o Estado que, no fim das contas, né, é réu também, é corresponsável por esse crime hediondo, socioambiental, na condição de mediador, tratando como se fosse um mero conflito de interesses entre partes. Então, estou só dizendo isso porque alguns movimentos, né, inclusive André tem contribuído, outras pessoas envolvidas, né, na causa e movimentos estão construindo uma nota conjunta e aproveitar, né, as entidades, as pessoas que estão aqui, que têm interesse, os grupos. Eu ia ler aqui essa nota para né, buscar mais adesões a ela, mas meu celular descarregou a bateria. Quem tiver interesse, inclusive a própria FTA, assim, de passar o e-mail para mim, para eu poder mandar essa nota, a redação ainda está aberta à contribuição, a outras colaborações, para que a gente possa soltar essa nota amanhã, né? Porque essa mesa de negociação coloca em risco, de fato, assim, né, a preservação dos interesses das centenas de famílias atingidas, né, os direitos, milhares, né, os direitos, interesses, direitos, enfim, toda a reparação que lhes são devidas, assim. Segunda questão sobre o projeto, né, o projeto 2649, assim, eu tenho como, para nós aqui, que estamos, né, em Belo Horizonte, na metrópole, para nós é uma questão de honra divulgar esse projeto. Assim. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque, né, se a gente for fazer um mapa hoje, né, da Assembleia Legislativa, nós temos de um lado, né, a situação, veja bem, uma figura como o Rogério Correia, né, uma figura aí que tem um certo histórico de apoio aos movimentos, está junto com a MST, com o MAB, não sei o que, defendendo claramente o PL. Eu estive na audiência pública em Mariana, essa semana, defendendo claramente o projeto. Né, e falando que eles vão fazer algumas emendas para tentar, né, dificultar o licenciamento no tocante às mineradoras e tal. Mas enfim, é uma questão grave, uma questão gravíssima. Estava pautado ontem, né, não sei porquê, foi tirado da pauta de última hora, adiaram a votação. Mas como ele está em regime de urgência, então tão logo ele é aprovado pela comissão, ele já é submetido a plenário. Então, na minha opinião, é assim, esse projeto sendo pautado, aprovado na comissão, é ir ocupar a Assembleia na hora, né? Pegar a barraca em casa e todo mundo ocupar a Assembleia. Acho que é uma questão de honra nossa esse PL não passar, é uma afronta. Da mesma forma que é uma afronta o Cunha, aproveitando do contexto, né, do desastre, imprimir, colocar como de urgência também a votação do novo Código da Mineração, que foi o que ele fez também, com relação, né, à revisão do Código da Mineração.
Então, para nós aqui, que estamos, de certo modo, um pouco deslocados, assim, né, do epicentro do desastre, digamos, por outro lado, não estamos com relação a esse PL. É uma questão que deve unir aí todos os movimentos em torno dessa pauta. Uma terceira coisa que eu queria colocar também, né, porque eu tenho ido a Mariana e acompanhado um pouco mais de perto, né, alguns grupos que estão envolvidos, principalmente no caso nosso das Margaridas e das Brigadas, e é muito interessante ver, né, os espaços aqui em Belo Horizonte cheios, como, né, esse aulão agora, o debate público que teve lá na UFMG, né, as ações que estão tendo em outros lugares, como é o caso também de Vitória, as manifestações que tiveram em Vitória, no Rio de Janeiro, enfim, está sendo construída agora uma manifestação grande também em Valadares, enfim, vários processos acontecendo, mas quando a gente chega em Mariana, assim, é de destroçar o coração, de verdade, assim. Então é meio que falar também um apelo, né, para quem tiver condição de colar lá, de estar próximo, de tentar se aproximar, porque há um bloqueio em torno dos atingidos, né? A Samarco, ela foi delegada, foi terceirizada ela toda a assistência às famílias, o controle das famílias, para além só da assistência né, as medidas emergenciais, tudo a cargo da Samarco, né? A difusão, a questão das informações, o controle sobre o território, né, atingido, principalmente no caso de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Nós temos, vejam bem, hoje, por exemplo, eu estava por um acaso almoçando, vendo a matéria do Hoje em Dia, né, os jornalistas da Globo lá, e passa pelo jornal, todos os jornalistas vão lá, não sei o que, agora as famílias mesmo não podem ir lá, né, para salvar, às vezes, um cachorro que ainda está lá, um pássaro, um cavalo, enfim. Então, o controle territorial absurdo, o controle sobre as famílias atingidas, então, e muitas vezes também é importante, né, ter a dimensão do local lá, né? Por exemplo, ontem em Mariana teve uma manifestação, né, em apoio a Samarco, porque tem uma dimensão que é do trabalho que também não pode ser, né, levado em conta, né? Por isso também esse esforço do MPT em fazer esse TAC, esse termo de ajustamento de conduta, para garantir a estabilidade aos trabalhadores. E por fim, né, reforçar o chamado para o ato de sábado, no dia do debate público, né, já tinha alguns atos lançados no Facebook, alguns eventos lançados, enfim, por algumas pessoas, né, que a gente nem conhece, mas lançaram e bombaram para 15, 20 mil confirmados, mas no debate público, né, os movimentos que estavam participando lá tiraram de no sábado se concentrar aqui às 3 horas na Praça Afonso Arinos e até a Praça da Liberdade, né? Então, mas para além dessas ações aqui na cidade, o PL, tudo, tentar de fato colar lá em Mariana nas atividades para ter essa outra dimensão de ir lá enfim, tentar romper esse bloqueio das empresas e com a conivência do governo também. E só recapitulando, quem tiver a fim de ter acesso à nota e assinar enquanto entidade, movimento, pessoa física, depois passa o e-mail pra gente que eu mando aí depois que acabar. Fala o seu e-mail. JGMM de Maria, AYER@gmail. Não, qualquer coisa pede no Facebook lá que a gente... A ideia é que a gente solta essa nota às 11 horas amanhã. Agora é Marimar. Andréia, eu sou uma ativista mais se identifica, mais ligada a minha prática à causa ambiental, né? Mas vejo que esse desastre, né, ele de fato toca 3 grandes grupos que são as comunidades atingidas, os trabalhadores e o meio ambiente, né? A fauna, a flora. São os 3 grandes grupos que eu vejo que têm a mesma importância no tratamento, deveriam ter, né? Tem o mesmo peso, né? Porque é um momento interessante, até porque muitas vezes os ambientalistas são colocados um pouco, às vezes, em oposição à sociedade, às comunidades, né? Na verdade, estamos todas esses três lados são as partes frágeis e estão do mesmo lado da moeda. A grande verdade é essa. E esse desastre, ele não aconteceu, ele está acontecendo. Se pensarmos até que
ponto de vista ambiental. Aquela fauna, aqueles peixes, aonde a lama ainda não chegou, o acidente para eles é hoje. E o acidente no mar será amanhã. Então eu não vi ações assim. Preventivo. Não, preventivo não, porque desde o dia do acidente, diversas ações poderiam ter sido pensadas, planejadas, iniciadas. Eu comecei a ver as imagens assim, que a gente fica obcecado, né? Todos nós, eu fico obcecado, se você olha no meu Facebook, eu só publico isso, eu só não saio, e cada hora é uma novidade, as pessoas me mandam informações. Fiquei sabendo ontem que a Cenibra fechou há 7 dias, porque capta água no Rio Doce, então até impactos econômicos, uma grande empresa com grandes prejuízos. E comecei a olhar e vejo as pontes, comecei a ver as pontes. E eu uma época morei numa usina hidrelétrica, tinha um negócio chamado log boom, que era uma espécie de filtros, grandes faixas. Eu morei numa usina hidrelétrica. Eram faixas para reter, como se fossem filtros, para não cair tronco, às vezes vinha um cavalo morto. Aquilo barrava para que aquela água que entrasse nas turbinas, nos condutos forçados, não viessem com coisas grandes, né, para atrapalhar as turbinas. Então eu falei, gente, podia ter se colocado vários log booms ao longo desse rio, que são estruturas prontas que você compra e instala. Eu vi as pontes, eu falei, essas pontes podiam ser feitos barrageamentos graduais ao longo de todas as pontes aonde a lama ainda não passou. Muita coisa podia ser feita, porque o impacto quando chegar no mar, porque o mar, a gente vê o mar como uma coisa homogênea, o mar não. O mar tem especificidades, tem suas diferenças. Né? O mar tem a zona da insurgência, que se fala, a corrente marítima, ela vem e ela é um espaço cheio de plânctons, de crios, animais alimentos. Então o que vai acontecer? Passa ali próximo à corrente marítima que a lama, ela vai distribuir a lama exatamente no ponto do mar onde há mais biodiversidade. Porque nessas correntes é que as baleias, os animais, que os plânctons são encaminhados pelas correntes e os bichos vão ali se alimentar. Então são áreas que precisam ser protegidas assim, dentro do mar. O mar não é essa coisa que a gente vê homogênea, né? Então, assim, evitar se chegar no mar, eu não vi nada, uma ação, não vi nada. Então, assim, essa é um questionamento e acho que é um momento importante que essas perdas, né? O fato do Rio Doce, a gente saber, eu até falei no dia lá na Faculdade de Direito, que era uma bacia especial, né? Que era uma bacia que foi considerada para ser realmente de preservação, porque é uma bacia com 11 espécies endêmicas, podem ser extintas. Então, os impactos ambientais também são muito fortes. Então, assim, quem poderia fazer o quê? Como você vê nesse aspecto ambiental? Só uma questãozinha de ordem. A gente não colocou, né, nesse primeiro momento, mas para dinamizar, mais pessoas também falar, a gente volta então para a professora, e aí as próximas falas tem Fernanda Moisés, Zay, Otávio e PA. Aí quem quiser. Pegar mais duas? De 4 em 4. Tá. Então, pois é, isso que eu falo agora. Aí a gente colocar um tetozinho de repente, 3 minutos, o que vocês acham? Pode ser? Ótimo. Aí a companheira aqui vai. Como é que se chama? Como? Então, agora, Fernanda. Boa noite, gente. Eu sou estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal de Minas Gerais. E eu tenho, assim, tentado, né, o meu projeto de monografia sobre violações de direitos das mulheres atingidas por barragens. E é uma coisa que me toca muito mesmo, assim, profundamente. É um desastre criminoso, assim.
E eu queria pedir para a Andréia, assim, Andréia, sei que é muito difícil porque são coisas muito amplas e complexas, mas você tentar falar um pouquinho para a gente sobre 3 coisas. Assim. O primeiro é a ligação, assim, como que o setor elétrico, né, das barragens hidrelétricas, principalmente o hidrelétrico, ele está associado, como ele associa com mineração, assim, para a gente pensar um pouco para além da questão das barragens de rejeito, assim. Uma segunda coisa é sobre os TAPs, né, os termos de ajustamento de conduta, o que esses termos de ajustamento de conduta eles significam na ordem dos direitos, da garantia dos direitos, assim, o que é isso juridicamente, assim. Uma terceira coisa é sobre, ouvi muitas coisas, li algumas coisas sobre, né, pessoas muito impressionadas com essa marca está negociando individualmente, está colocando essa barreira e, né, acionando as pessoas de uma forma muito violenta, não deixando elas falarem com a mídia e ter separado essa população. Então eu queria te pedir, assim, André, para você falar um pouco sobre esse modus operandi, assim, desses setores, como que eles atuam, assim, para a gente pensar um pouco também que isso não é uma coisa isolada, que já acontece nos grandes projetos, né, de desenvolvimento, assim, como o das barragens hidrelétricas. É isso. Moisés. Então, minha fala é sobre 2 pontos, que é relato que está falando de 3 minutos, né, mas um é sobre o papel da mídia e o outro em relação a indenizações, que o meu colega já até tocou bastante no assunto. E eu gostaria que a professora comentasse sobre isso. Bom, eu tenho um receio muito grande no que diz respeito à indenização dos moradores mais humildes, né, acabar não tendo a indenização devida, até porque assim, como que eles vão comprovar que eles eram proprietários de repente, ou que eles tinham dentro da casa, isso até nem existe documento, né, para trazer. Então, se existiu, exatamente, nesse sentido. E as coisas tendem a cair no esquecimento. Então, a nossa justiça é muito lenta. Eu fico pensando, na mídia mesmo agora, a gente vê as grandes empresas de televisão, né, principalmente, elas, na falta de informação inicial, elas tomaram partido, que foi o quê? Proteger as grandes empresas, né? A Santa Samar como uma Vale diretamente. No caso, por exemplo, em vez de falar que a probabilidade de ter muitos mortos, eles focaram só nos desaparecidos. E assim, teve alguns vídeos que vazou, né? Hoje, felizmente, tem essa condição, né, de vazar vídeos na internet, qualquer um pode fazer. Eu vi um morador